nosso Deus. Bom dia, meus amados, meus queridos, meus amigos, meus irmãos. Deus de glória. É uma guerra muito grande, uma guerra espiritual dentro de nós. Temos que combater esta guerra. E esta guerra só será combatida no nome do Senhor Jesus, através da palavra dentro de nós. Nesta manhã de segundona abençoada, a paz do Senhor Jesus eu desejo para todos vocês, meus amados, meus amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu lar, em meio a toda a sua parentela. É isso que eu desejo para cada um dos meus amados. Que a bênção de Deus na manhã desse dia venha alcançar você, venha alcançar os seus negócios, todos os seus propósitos, os seus sonhos. Que a palavra de Deus, que Deus o Eterno esteja aí com você, ajudando aí você vencer esta guerra aí. E eu sei que se você crer, você verás a glória de Deus resolvendo toda essa situação e na sua vida. E é isso que o Senhor quer que eu e você o façamos, que venhamos a crer nele, porque ele fará todas as coisas, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus assim fará por nós. E nesta manhã, meu querido, minha querida, convido você a falar com Deus mais uma vez. Eu sei que você acordou, levantou, muitas pessoas nem agradecem, mas tem muitos que agradecem sim. E você que já agradeceu, vamos agradecer mais uma vez, falando com Deus. E você que ainda não agradeceu, vamos junto comigo, meu querido, minha querida, agradecer a Deus por mais uma noite abençoada, que você deitou, dormiu, acordou. Por quê? Porque o Senhor te sustentou. Só Deus para sustentar a mim e a você. Oramos então ao Pai do céu. Deus eterno, Senhor do céu e da terra. Na manhã desse dia, ó Deus eterno, estamos aqui agradecendo a Ti por mais uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Agradecendo a Ti pela nossa família, agradecendo a Ti pelos nossos amigos, agradecendo a Ti por toda a nossa parentela, agradecendo a Ti, Senhor, por ter nos proporcionado mais uma vez esse privilégio grandiosíssimo de podermos estar aqui transmitindo a Tua palavra e agradecendo por tudo. Então, meu Cristo, meu Redentor, meu Rei, a minha salvação é na manhã desse dia, Deus, que eu chego a Ti através desse santo de Israel, do Teu Filho Jesus Cristo. Eu chego a Ti e eu quero na manhã desse dia intercedê-lo a Ti, Senhor, meu Deus, pela nossa nação. Salva a nossa nação, meu Deus. Meu Deus, abençoa a nossa nação. Estende a Tua mão de cura, de salvação, de libertação sobre a nossa terra, Deus. E assim também sobre as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção do Senhor do céu venha, Deus, estar sobre cada um. Venha refletir, meu Senhor, sobre as autoridades, sobre a nossa nação. A bênção da salvação, a bênção da cura, da libertação. Deus, na manhã desse dia, as famílias enlutadas, consola os corações dessa gente, dessa família, meu Pai, com o Teu Santo Espírito. Meu Deus, meu Pai, apresenta a Ti, Senhor, meu Deus, os pais desempregados. Deus, abre a porta de emprego, passa com eles, para que eles venham providenciar, Senhor, o necessário, meu Deus, o alimento, Pai, para a mesa, meu Deus, para os Seus filhos, meu Senhor. Ó Deus eterno, santo, Deus, aqueles que estão enfermos, meu Senhor. Deus, aqueles que estão enfermos. Deus, vai de encontro. Envia, Senhor, meu Deus, a cura a essas pessoas que estão enfermas, que estão acamados, que estão, meu Deus, sem esperança de voltar a viver pela medicina. Mas que o Senhor, que é o médico dos médicos, que é o Senhor que sara, entra, Senhor, com a providência e vai curando, vai libertando, vai tirando todo o mal, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor, e dando vitória, meu Deus, para os Teus filhos que tanto necessitam, meu Pai, de uma vitória, de uma graça, tanto necessita, Pai, de ser resolvida as situações. Deus, entra com ação, Pai, e resolva, meu Senhor. Pedimos a Ti, Papai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e assim permaneça conosco, Senhor, nos dê graça, nos dê força para enfrentarmos, Senhor, os desafios e podermos ser vencedores em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. E glória e bênção de Deus em nossas vidas. É sempre um grande desafio estar aqui junto com vocês,
falando a palavra de Deus. É sempre uma guerra espiritual que vem de encontro para conosco. E nós temos que lutar contra as trevas. É isso que a palavra do Senhor diz, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, é uma luta espiritual, é uma guerra espiritual, e nós temos que vencer essa guerra, porque Deus, o Senhor, o Eterno, Ele nos dará força, Ele nos dará graça, Ele nos dá a garra, ou seja, a força de prosseguirmos enfrentando esta guerra, porque não é fácil, mas quando nós olhamos para Deus, aí nós vemos as coisas muito fáceis, porque o nosso Deus, Ele nos garante a vitória. Então, se Deus garante a vitória, gente, então vamos que vamos continuar esta guerra, esta batalha, porque no fim de tudo isso, vamos erguer o troféu, vamos dizer, ei Senhor, valeu a pena tanta coisa, enfrentar muitas coisas, porque o Senhor nos deu vitória. Então, a vitória é só o Senhor quem pode nos dar. Então, por isso, vamos chegar pertinho de Deus, porque Ele é o Deus de vitória, Ele é o Deus de glória, Ele é o Deus que faz milagre, Ele é o Deus de amor, mas Ele é o Deus de justiça. Ele faz tudo conforme o que Ele quer e da forma que Ele quer. Então, meus queridos e minhas queridas, na manhã desse dia, meus amados, não vamos desistir por nada, vamos continuar enfrentando esta guerra espiritual, porque no finalzinho de tudo teremos a vitória, mas temos que ir até o final, porque a palavra do Senhor, ela diz que aquele que perseverar até o fim, não é simplesmente até pela metade, não. Aquele que perseverar até o fim, com certeza ganhará a coroa da vida. É isso que a palavra de Deus fala para mim e para você. Eu creio nesta palavra, por mais que venha outra palavra contrária, por mais que alguém fale o que quiser falar, eu estou firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Então todos nós precisamos estar firmados nesta rocha, embora que venha palavra do jeito que for, seja evangelho pregado do jeito que for, mas vamos continuar firme e forte nesse evangelho, nesse primeiro evangelho que a qual o Senhor nos enraizou, e vamos ser crentes raízes, vamos ser aquelas pessoas igual o cedro de Líbano, porque o cedro de Líbano, as raízes crescem para baixo, elas crescem para baixo, depois que elas cresceram muito, elas continuam crescendo, aí depois que o cedro cresce para cima. Primeiro ele cresce entrando as raízes na terra e depois ele cresce para cima. Gente, isso é muito lindo. Então é por isso que a palavra do Senhor nos compara assim, que temos que ser igual o cedro de Líbano. Crescer, as nossas raízes têm que crescer, têm que enraizar, têm que ser segura para quando vir o vendaval não nos derrubar. As nossas raízes estão, olha, aqui ligadas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus que somos, então vamos nos enraizar em Cristo, vamos nos alicerçar em Cristo, porque Cristo é o nosso alicerce. E na manhã desse dia, meus queridos, minhas queridas, nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Gente, antes de ler, quero parabenizar os meus amados amigos, meus irmãos que estão fazendo aniversário hoje, nesse dia 3 de setembro de 2023. Então, meu querido, minha querida, em qualquer parte aí do Brasil e do mundo, aonde alcançar esta live, meu Deus, que seja abençoado você, tá bom? Que você tenha um aniversário abençoado. Meus parabéns. Desejo a você muita paz, muita alegria, muitas felicidades, muitos anos de vida e o melhor de tudo, muitos anos de vida com muita saúde. Essa é a maior riqueza que nós podemos ter aqui na terra. É anos de vida e muita saúde para a glória do eterno Deus. Então agora, meus parabéns para você e seja adorado o nome do Senhor em sua vida. Gente, Daniel, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 21. Vamos fazer meditação do capítulo 10 de Daniel e o versículo 1 até o versículo 21. Vamos lá, vamos ver aqui. Glórias ao nosso Deus, gente. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 21. Vamos ler, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Então, gente, vamos ler. Aí alguém diz assim, mas eu não gosto de ficar assistindo as lives da missionária Irenilde. Ela lê a Bíblia quase toda, gente. E o que tem? É muito bom. Nós lemos a Bíblia toda.
Aí alguém pode dizer, ela lê um capítulo inteiro, aí depois vai falar alguma coisa. Meu Deus, eu não sei se eu vou ter a oportunidade amanhã, ou talvez à tarde, de ler a Bíblia. Então vamos ler ela hoje, né? Se eu tenho a oportunidade hoje, vamos ler hoje, gente. É muito bom ler a Bíblia. Eu não me aborreço, eu acho lindo demais e eu amo ler a Bíblia. Então vamos ler aqui em Daniel, no capítulo 10, e o versículo 1 até o versículo 21, gente, que maravilha. Ah, meu Deus, é uma longa leitura, gente. Vamos ler, não, vamos parar com essa preguiça de ler Bíblia, né, gente? Vamos ler a Bíblia enquanto é tempo. Vai chegar dia que as pessoas que ainda estiverem aqui nesta terra servindo a Deus, vão ser proibido de pegar na Bíblia. Então vamos, gente, ler enquanto é dia. Vamos aproveitar esse livro lindo que Deus deixou para nós e vamos ler para nós guardarmos essa palavra no nosso coração, porque dias virão em que eu e você, se estivermos aqui ainda vivos nesse dia, nós não vamos ter essa condição de pegar a Bíblia agora e começar a ler para o mundo inteiro, igual eu estou lendo agora. Então vamos aproveitar e vamos ler enquanto é tempo, assim como a palavra do Senhor diz, vamos fazer alguma coisa enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode mais fazer nada. Então vamos aqui ler a palavra, capítulo 10 do livro de Daniel, e vamos que vamos, né, gente? Vamos ler a Bíblia, eu vou ler tudo aqui, versículo 1 até o versículo 21, que diz assim, olha que coisa magnífica, gente, olha só. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi levada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Eita! Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movessem sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios.
Então abri a boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque, quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma como semelhança do homem me tocou outra vez e me confortou. E disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, por que me confortastes? E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Que glória, que maravilha, que coisa linda. Gente, é palavra de Deus, é Deus falando, é Deus mostrando visões para Daniel, Deus mostrando a visão daquilo que ele tem que fazer. Então Deus mostra a visão daquilo que nós temos que fazer, para não fazermos errado. E muitas das vezes, mesmo Deus abrindo a nossa visão, mesmo Ele mostrando visão, às vezes nós ainda fazemos tudo errado. Mas Deus aqui, Ele mostrava as visões para Daniel, e Daniel seguia, fazia tudo como Deus assim o ensinava, como Deus mostrava. Ele dizia as mesmas palavras que o Senhor dizia, ó, Daniel, fala assim, e ele falava. E muitas das vezes Deus, Ele diz para mim e para você falar uma palavra e nós falamos outras, ou aumentamos ou diminuímos. Não, gente, não pode aumentar e nem pode diminuir. Nós temos que falar exatamente aquilo que Deus nos ordena a falar. Nós não podemos aumentar e nem nós podemos diminuir. Vamos falar da forma que Deus manda. E é isso que Daniel fazia. Então, mediante essa palavra linda, lida na manhã desse dia, nós temos aqui um tema muito especial para o meu e o seu coração. Servo de Deus lidera a família e o exército de Deus. Então, vamos aprender isso? Que servo de Deus não lidera somente a família, mas lidera também o exército de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Então, Deus, Ele me dá tempo para isso. Ele me dá o tempo necessário para que eu governe, ou para que eu lidere a minha família e também o exército de Deus. Deus, Ele nos dá a força necessária para nós trabalharmos, para nós fazermos alguma coisa, tanto em nossa família, tanto quanto no exército do Senhor, na obra de Deus, na seara do Senhor. Assim como diz a palavra de Deus, que a seara é grande, mas os trabalhadores são muito pouco. Então, vamos ver agora o que Deus tem para o meu e o seu coraçãozinho, dentro desta palavra bem resumida, para nós entendermos alguma coisa que Deus realmente quer falar comigo, ou seja, vai falar comigo e com você na manhã desse dia, e que eu e você possamos agora pedir a Deus para abrir as nossas faculdades mentais, abrir os nossos coraçõezinhos e que nós venhamos entender essa palavra de Deus e também praticarmos ela. Aqui nós vemos que a visão que Daniel recebe, olha que coisa linda, a visão que Daniel recebe no capítulo 10, olha só, essa visão, ela presenteia com um desafio maior que qualquer outro do seu passado. Já pensou? Essa visão agora que Deus mostrou para Daniel aqui, né, do anjo, essa visão aqui que Deus mostrou para Daniel de um anjo falando, né, a gente vê aqui que essa foi uma das maiores visões, ou seja, essa foi um dos grandes desafios que Daniel enfrentou. E agora, Daniel agora fica sabendo do que está envolvido. Ele agora fica sabendo que está envolvido em uma batalha espiritual. Muitas das vezes eu e você estamos assim como Daniel. Não estamos entendendo realmente a batalha que estamos enfrentando. E nós estamos envolvidos também em uma grande batalha espiritual. Daniel aqui, ele estava envolvido em uma grande batalha espiritual.
mas ele ainda não tinha entendido realmente aquilo que ele tinha que entender. Mas a partir dessa grande visão que Deus agora mostrou para ele, falando com ele, ele agora começa a entender que ele estava envolvido numa grande batalha espiritual. Então vamos entender nesta manhã que eu e você estamos envolvidos em uma grande batalha espiritual. Batalha esta que eu e você temos que ser vencedor. Nós não temos que entrar nesta guerra espiritual para sermos derrotados. Nós estamos numa guerra espiritual para sermos mais que vencedores. E um dia eu e você vamos estar diante de Deus, diante do Senhor, para prestarmos conta de tudo que temos feito aqui. Então, necessário é que eu e você entramos com muita coragem e reconhecemos, assim como Daniel reconheceu agora, nesse momento dessa visão, quando Deus fala com ele, através desse anjo, ele agora entendeu que ele estava envolvido, que ele estava enfrentando os maiores desafios da sua vida, e ele entendeu que estava envolvido numa guerra espiritual. Então, seu diálogo com o anjo, Daniel, conversando com o anjo de Deus transmitindo algo para Daniel, para que Daniel viesse fazer, para que Daniel viesse enfrentar as guerras e ganhasse a vitória. Daniel estava ali conversando com o anjo falando com Daniel. Louvado seja o Deus de Israel, o eterno, o soberano. E agora, Daniel aprende algumas lições. Com esta visão, Daniel aprende algumas lições. E ele aprende que todo servo de Deus o deveria dominar. Todo servo de Deus deve também aprender essas lições que Daniel aprendeu. E agora nós vamos ver as lições que Daniel aprendeu. E vamos aprender também com Daniel. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que enviou o seu anjo para estar com Daniel aqui, para conversar com Daniel, para dizer exatamente o que Daniel teria que fazer. Esse mesmo Deus que fez isso é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que está entronizado. É o mesmo Deus que não divide a sua glória com ninguém. É o mesmo Deus que não dá o seu trono para ninguém. Observe bem, Deus, ele amou o seu filho de uma forma muito grande, Jesus. Ele amou o seu filho de uma forma muito especial e ele ama seu filho. Mas é assim mesmo com esse grande amor que Deus tem para com o filho. Ele não deu o seu trono para o filho sentar. Ele não deu o seu trono para o seu filho ficar lá de forma alguma. O que é que ele fez? A palavra diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, depois de ter subido aos céus, agora ele senta à direita de Deus e é o nosso intercessor, intercede por nós. Então Deus, ele ama muito, mas ele jamais divide a sua glória com ninguém. Então esse é o mesmo Deus que deu essa visão para Daniel, que ele pode também abrir a nossa visão também. Ele pode abrir a nossa visão para nós também vermos. A nossa visão espiritual precisa estar aberta para que nós venhamos também ver o reflexo da luz de Deus em nossas vidas, para que nós também vamos ver aquilo que Deus quer mostrar para nós. Muitas das vezes nós não vemos porque os nossos olhos espirituais estão embaçados. Então nossos olhos espirituais precisam ser limpos. Às vezes nós não estamos vendo. Às vezes estamos vendo algo com a maior satisfação e às vezes é algo que não vai nos trazer um benefício espiritual, porque a guerra, meus queridos, é espiritual. A guerra não é carnal, a guerra é espiritual. E muitas das vezes nós não estamos vendo. Por quê? Porque nossos olhos estão embaçados. Mas que a glória de Deus possa descer sobre nós, a luz divina do Altíssimo possa descer sobre nós e que nós venhamos abrir a nossa visão espiritual, que Deus venha abrir as nossas visões espirituais. Então, vamos aprender aqui algumas lições que Daniel aprendeu com essa visão. Daniel, ele aprendeu que os servos de Deus espirituais, eles cuidam não apenas da sua família, mas cuidam também do exército de Deus. Ele aprendeu isso. Tem pessoas que só querem cuidar da família, fisicamente falando, da sua família.
Temos que cuidar da família, sim, com certeza, mas também do exército de Deus, mas também da obra de Deus. Deus nos trouxe a esse mundo, não foi simplesmente para ser mais uma peça nesse mundo, igual um jogo de xadrez, igual um jogo qualquer, que é mais uma pecinha, não. Deus não me trouxe aqui nesse mundo para ser mais uma peça. Deus não me trouxe aqui nesse mundo para ser contado na população. Não, eu vou enviar a Irenilde lá para que ela seja contada, para que tenha tantos milhões aí de pessoas no mundo, não. Não foi para isso. Deus, ele me enviou e enviou você a esse mundo, foi exclusivamente para trabalharmos na sua obra, para falarmos da obra, para falarmos das grandezas do Senhor. Lembra lá do rico e Lázaro? Quando Lázaro partiu, o rico também, que agora o rico no tormento pede que Deus aí libera Lázaro, que Abraão libera Lázaro para que Lázaro falasse de Jesus. Aí agora o Senhor fala assim, disse, não, lá tem pessoas, lá tem os irmãos de Lázaro, lá tem outras pessoas que podem falar. Então, gente, Jesus, ele não está mais aqui em pessoa, ele está com a sua presença porque ele é poderoso, ele está com a sua presença, Deus está com a sua presença, mas quem fala tem que ser eu, tem que ser você. Então Deus nos deixou para falarmos, então vamos falar dessa grandeza de Deus, mas para isso necessário é que venhamos estar enquadrados, venhamos a trabalhar, venhamos a liderar, administrar tanto a nossa família, tanto quanto o exército de Deus. Então, Daniel aqui aprendeu que os servos de Deus espirituais cuidam não apenas da sua família, mas também cuidam do exército de Deus. Vamos lá? O versículo 10 a 21, nós já lemos aqui o capítulo inteiro, gente. Não aqui, 10 a 21, nós lemos do 1 até o 21. Então, aqui do versículo 10 até o versículo 21, aqui nós vamos ver Deus falando através da sua palavra, dizendo para mim e para você o que Daniel aprendeu. Então, vamos lá? 10 a 21, olha só o que fala. É muita coisa, gente, mas vamos ler, né? É muito lindo isso aqui. Vamos ler os 2 versículos aqui para nós ficarmos mais, entendendo um pouco mais. Olha só. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, linda, palavra de Deus, palavra que só Deus para nos abençoar. E aqui continuando, deu aqui uma coisinha meio aqui desagradável, mas vamos continuar aqui, gente, olha só, vamos continuar. Eu estava aqui lendo o versículo 12, quando Deus falou aqui, olha só. Então me disse, olha só o que o anjo falou para Daniel. Então me disse, não temos, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha, gente, que lindo, que coisa maravilhosa, que coisa de Deus para o nosso coração. Essa palavra aqui, ela está me fazendo entender que eu e você não temos que cuidar simplesmente da nossa família, mas também do exército de Deus. Aqui a gente pode fazer essa meditação do versículo 10 até o versículo 21, que está nos dando a entender a isso. Então nós precisamos fazer a obra de Deus e nós precisamos também cuidar da nossa família. Até que a palavra do Senhor, ela nos orienta a isso. Nós precisamos cuidar da nossa família. Infelizmente, temos pessoas que quando ele diz que está cuidando da obra de Deus, ele deixa a família de mão. Os filhos tudo abandonado. Os filhos fazem o que quer e sem governo. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu e você cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, porque um dia eu e você vamos prestar conta diante de Deus, sabia? Você sabia que eu e você um dia vamos prestar conta diante de Deus dos filhos que Deus nos deu? Muitas das vezes as pessoas, os pais de famílias, não cuidam dos seus filhos, não educam os seus filhos, não ensinam os seus filhos no caminho que devem andar. Gente, vai pagar uma conta aí muito difícil na presença de Deus, ó. Chegar na presença de Deus. Você não cuidou dos seus filhos. Você era pastor aqui na terra, a mãe também servia a Deus, a família servia a Deus e os filhos tudo jogado. Então, gente, isso é uma coisa que todos nós, como pais de família, mãe, pai, vamos dar conta diante de Deus. Se nós não
cuidar o nosso filho. É tanto que a palavra do Senhor nos recomenda, através do grande sábio Salomão, que a gente tem que cuidar dos nossos filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, que quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. E isso Daniel aprendeu. Ele aprendeu aqui com essa visão que a gente tem que cuidar não simplesmente da obra do Senhor, mas também da família. Daniel aprendeu que a oração inflama a batalha espiritual que é invisível para nós. A batalha espiritual é invisível para nós. E Daniel aprendeu isso. Vamos ver lá no versículo 10, 11 e 12, já lemos, né? É o mesmo versículo aqui. Ele aprendeu que a oração inflama a batalha espiritual, que é invisível para nós. Daniel, ele aprendeu que ambos os reinos espirituais parecem ter príncipe. Olha o versículo 13. Daniel aprendeu isso nessa visão, olha. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que um dos primeiros príncipes veio para mim ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia 21 dias. Então, Daniel aqui aprendeu que os reinos espirituais parecem ter príncipe. Por quê? Porque aqui ele viu a palavra falando. Daniel aprendeu que a batalha espiritual pode atrasar a nossa vitória. Daniel aprendeu isso. Então, vamos aprender com ele também. Ó, o versículo 14, ó, o que diz, o 14. Ó, o versículo 14, gente, aqui, ó. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha o que diz a palavra. E Daniel, com essa palavra, ele entende que as batalhas espirituais, ela pode impedir a nossa vitória. Então, por isso que nós temos que ser fortes, temos que orar, buscar mesmo o Senhor, todos os momentos da nossa vida, porque as guerras espirituais, o inimigo, espiritualmente falando, ele pode impedir as nossas orações de chegar diante de Deus, porque foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel ali, 21 dias orando, buscando o Senhor com toda sinceridade, mas as suas palavras, as suas orações não chegavam diante do Senhor. Por quê? Porque o inimigo estava ali embaraçando tudo, formando ali um grande vendaval, a qual não permitia que as orações de Daniel chegassem diante do Senhor. Mas Deus enviou o seu anjo, enviou o anjo guerreiro para lutar e guerrear por Daniel nessa guerra espiritual. Aí sabe o que aconteceu? Deus agora abre os céus. Deus abre os céus e derrama chuva de resposta de bênção, respondendo assim às orações de Daniel. Então, meu querido e minha querida, eu e você, é só nos colocarmos também, é só aprender essas lições que Daniel aprendeu. Com essa grande visão de Deus, Daniel aprendeu essa lição. Daniel aprendeu também que não precisa temer a batalha espiritual. Daniel aprendeu que nós não precisamos ter medo dessas batalhas espirituais. Estamos no mundo, gente, para que medo? Gente, se eu creio que existe um Deus, se você crê que existe um Deus que está acima de tudo e de todos, que é poderoso, por que, gente, nós temos medo? Por que nós temos medo, gente? Muitas das vezes o medo vem querer me sufocar. Muitas das vezes o medo vem querer sufocar você. Mas nós não temos que ter medo, meus queridos. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar em Deus. Vamos acreditar em Deus. Daniel aqui, nessa visão que Deus mostrou para ele entendeu que ele não tinha que temer. Ele não tinha que ter medo da batalha espiritual. Porque independente que eu tenha medo ou não, eu estou nesta guerra espiritual. Independente que você tenha medo ou não, você está nessa guerra espiritual. Então, se você está nessa guerra espiritual, meu querido, minha querida, então vamos em frente, vamos avançar, não vamos ter medo de forma alguma. A palavra do Senhor, ela confirma para mim e para você que, na verdade, a carne é fraca.
A carne é fraca, mas o espírito que tem que estar forte. E se o espírito precisa ficar forte, necessário é que nós venhamos a cada manhã romper todas as barreiras do mal, lutando sempre esta guerra espiritual e com certeza vamos obter a vitória da parte do nosso Deus. Aqui no versículo 18 e o versículo 19, vamos ver aqui o que diz. E disse: não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, por que me confortastes? Que lindo, gente. Que lindo, que maravilha. Coisa linda demais. Olha o versículo 18. E uma como semelhança do homem me tocou, outra vez e me confortou. Gente, Deus está confortando alguém nesse momento. Deus confortou Daniel. Deus confortou Daniel ali, aquela guerra espiritual difícil de se lutar. Mas, gente, Deus, ele está lutando com a gente. Ele é nosso general de guerra. E se ele é o nosso general, ele jamais vai nos abandonar. Jamais. Alguns generais nas guerras se rendem ao outro país que está contrário que na guerra. Eles se rendem. Mas Deus não, gente. Deus jamais. Deus está comigo, está com você. Ele está na frente desta guerra para nos dar uma garantia, uma certeza de que não estamos sozinhos. É muito maravilhoso. Bom dia, irmão. Ora-se. Eu acho que é isso mesmo. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigada. Eu amo estar lá no seu grupo, lá naquele grupo lindo, abençoado, e ainda como administradora. Que honra, né? Receber aí essa glória de Deus aí. Gente, que maravilha. Então, continuando aqui. Daniel, ele compreendeu que a batalha nos capacita a cooperarmos com os propósitos de Deus. Olha só, Daniel, ele compreendeu, gente, ele compreendeu que a batalha nos capacita. Ele compreendeu que a batalha nos capacita a cooperarmos com os propósitos de Deus. Vamos lá no versículo 20 e o versículo 21. O que diz aqui a palavra do papai? Eita glória, gente, isso é demais. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, palavra de Deus fortíssima para o meu e o seu coração, na manhã desse dia. Gente, que coisa linda. Olha as lições que Daniel aprendeu com aquela visão que Deus mostrou para ele. Então, vamos aprender também com essa visão de Daniel. Vamos aprender, gente. Que coisa linda. Então, aqui a gente vê que enquanto pessoas, eu, você, outras pessoas, enquanto pessoas buscam o servo de Deus de uma maneira mais estratégica, enquanto buscam o servo de Deus de uma maneira mais estratégica, reconheça que encontrará lutas, meu Deus, que estão além da mera oposição humana. Com certeza. Quanto mais nós dedicamos a Deus, quanto mais nós procuramos servo de Deus, sábio, para estarmos pertinho dele, fazendo a obra juntos, enquanto nós procuramos isso, podemos ter a certeza absoluta que estamos entrando em muitas lutas que estão muito além daquilo que nós imaginávamos ou pensávamos. Precisamos enfrentar com sabedoria o mundo espiritual invisível que está ao nosso redor. Nós não estamos vendo, só sentimos. Nós não vimos, a gente não dá para ver, mas a gente sente. Só que quando Deus abre a nossa visão espiritual, nós vamos conseguir ver o que realmente Ele está mostrando a nós. Então é necessário que venhamos a orar muito, buscar ao Senhor muito e perseverarmos.
Precisamos perseverarmos em buscar ao Senhor. Precisamos perseverarmos em jejuar. Precisamos perseverarmos em orar. Precisamos para que as nossas raízes venham a cada manhã estar mais firme em Cristo. Para que o nosso alicerce venha a cada manhã estar mais firme em Cristo. Então, meu querido, minha querida, você que ouviu e que vai ouvir ainda essa live, essa palavra de Deus, entenda que nós precisamos não simplesmente liderar a nossa família, mas também o exército de Deus. Necessário é que nós trabalhamos também para o nosso Senhor Deus. Não nos ligarmos somente nas coisas da terra, mas nos ligarmos também às coisas de Deus. É isso que a palavra recomenda. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Eterno Deus, Senhor do céu e da terra. Na manhã desse dia, Deus, eu te agradeço por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Eu só tenho a te agradecer, porque tu és fiel, tu és santo, tu és maravilhoso. Tu és digno de glória, de honra, de louvor e de exaltação no céu e na terra. Na manhã desse dia, Deus, eu peço a ti. Nos dê uma semana abençoada, Pai. Deus, dirige nossos passos. Senhor, nos coloque em lugar seguro, em terra firme, Pai. No nome do teu Filho Jesus, nós pedimos a ti. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Aonde quer que nós andarmos, vai abrir uma porta para passarmos, Pai. E passa conosco, Senhor. Todas as portas que nós passarmos, passa conosco, Senhor. No nome de Jesus, não nos deixa sozinhos. Nós cremos e acreditamos que o Senhor jamais vai nos deixar sozinhos. Esteja conosco, Pai, nesta guerra. E nos dê força para vencermos, porque é difícil os desafios, mas é gratificante quando nós chegamos no finalzinho de tudo. E agora vamos erguer a bandeira da vitória e cantar o hino de louvor ao Senhor. E é isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém, amém e amém. A graça do nosso Deus, do nosso Pai, esteja com todos nós. Nessa manhã, a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados, amigos e irmãos, e que Deus nos dê força e graça. Então, podemos estar aqui amanhã, nesse mesmo horário. Convido você a estar conosco, ouvindo a palavra de Deus. Amém, amém e amém. E a paz do Senhor Jesus.